sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Historiatura, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar de um livro, na verdade um quadrinho maravilhoso de uma autora sueca, uma autora que também é cientista política, quadrinista, socióloga. Nós já falamos de outro livro dela aqui também, chamado Na Sala dos Espelhos, um quadrinho maravilhoso. Vou deixar o link da resenha aqui na descrição. E hoje a gente vai falar sobre A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, com o subtítulo Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio, ou Porque as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Aqui a autora nos apresenta as engrenagens do amor, nos fazendo questionar, como por exemplo, por que nos apaixonamos tão raramente hoje em dia? Podemos controlar o amor? Por que a paixão deixou de ser algo místico, algo único, para se tornar algo que é racionalmente explicável? Por que procuramos sempre sermos amados e não amar? Todos esses questionamentos para tentar explicar a grande pergunta: por que nos apaixonamos tão raramente hoje em dia? E ela vai usar argumentos de sociólogos e filósofos para nos fazer questionar sobre isso e nos apresentar alguns argumentos. Ela começa a discussão dando como exemplo a história do ator Leonardo DiCaprio, que teve várias namoradas, no entanto não se apaixonou por nenhuma delas. Todas essas namoradas eram brancas, bonitas, ricas, bem-sucedidas. Ele namorou várias atrizes, várias modelos e sempre terminava com todas elas. Ou seja, aqui a Liv Strömquist, ela compara a história do Leonardo DiCaprio com um fogão que nunca aquece de verdade, que nunca faz a água ferver de verdade, apenas sempre deixa numa situação morna, sempre a água morninha, ou seja, ele nunca se apaixonou de verdade. E aí a autora nos faz questionar o porquê. Por que é tão raro se apaixonar hoje em dia? E para nos fazer pensar sobre essa pergunta, ela vai responder com base em 5 teorias. Teorias de filósofos e sociólogos. A primeira teoria é a teoria do desaparecimento do outro, que diz que o narcisismo extremo do capitalismo tardio transformou a nossa sociedade, até do ponto de vista dos relacionamentos. Já que ficamos tão absortos no nosso próprio eu, esquecemos o outro, esquecemos a alteridade do outro e assim buscamos no outro algo como um reflexo de nós mesmos. Ou seja, há uma dificuldade de reconhecer a alteridade, a diferença do outro e amar essa alteridade. E o amor, a paixão, é justamente isso, é reconhecer o que tem de especial no outro. Vou dar um exemplo hipotético. Se você é um médico bem-sucedido, você certamente vai querer estar do lado de uma médica ou de um médico bem-sucedido. Você não vai se permitir namorar, por exemplo, uma empregada doméstica. Da mesma maneira que uma pessoa super culta, talvez, certamente, não vai também se permitir estar do lado de uma pessoa iletrada. Ou seja, buscamos no outro apenas algo que preenche de alguma maneira a nossa própria vaidade, o nosso próprio ego. E com isso, o outro, privado da sua alteridade, ele não consegue ser amado, apenas consumido. Ou seja, nós vemos hoje em dia os relacionamentos como uma forma de consumo também. Aquele jeitinho especial que só a pessoa tem, às vezes um dentinho torto, um jeito de falar, um jeito de se expressar, algo específico das pessoas não estão mais sendo levados em consideração. A segunda teoria é a teoria do avanço da escolha racional. Se antes os casamentos eles eram sempre com pessoas próximas, pessoas da mesma etnia, pessoas que estavam próximas uma das outras, moravam no mesmo bairro, o acasalamento era feito de maneira mais limitada, você não tinha muitas opções, principalmente as mulheres, que geralmente quem escolhia eram os pais. Hoje em dia, por outro lado, isso mudou um pouco. Essas regras elas foram um pouco mais frouxas, mas, no entanto, isso talvez tenha alguns problemas. Por exemplo, é muito mais fácil você idealizar uma pessoa que está bem longe. Com o advento da internet, você consegue dar uma cantada em alguém que está muito distante
e idealizar aquele outro como mais especial do que aquela pessoa que você está saindo no momento. Portanto, somos forçados a nos dedicarmos às escolhas. E aqui ela vai falar, através do ponto de vista de uma socióloga chamada Evan Illouz, que o amor, a paixão, ela não é racional. Nós não conseguimos explicar, é algo místico, algo único. E a razão simplesmente não explica. No entanto, essa maneira de escolhermos parceiros cada vez de maneira mais racionalizada, precisamos pensar como é que vai ser essa pessoa a longo prazo, como é que essa pessoa vai estar, como é a maneira que essa pessoa se comportou na infância. A gente sempre está buscando pensar de maneira mais racional sobre os nossos parceiros. E a autora levanta aqui algumas hipóteses do porquê que nós buscamos nossos parceiros hoje em dia de maneira mais racional possível. A primeira hipótese é a questão de querermos sempre cientificação de tudo. Nós buscamos entender tudo de maneira científica, mais racional. Por exemplo, nós queremos sempre saber de verdade o que um especialista diz sobre criar filhos, o que um economista diz sobre, do ponto de vista econômico, como é que é criar um filho. Buscamos também essa ênfase na psicologia, nos entender, buscar muito as nossas necessidades mais intrínsecas. E esses fatores contribuem para fazer com que nós nos afastemos cada vez mais da paixão. E por fim, um outro motivo é essa expansão da sociedade do consumo, que nos faz agirmos sempre de maneira mais racional como consumidores. Nós vemos muitas vezes nas nossas escolhas uma pessoa que vá se encaixar direitinho, assim como buscamos uma mesa que se encaixe direitinho na nossa cozinha, sob medida. Precisa ter a largura ideal, o comprimento ideal para se encaixar direitinho na cozinha. Você não consegue, você não pode pegar a geladeira e afastar um pouquinho. A pessoa que precisa se encaixar. Com isso, a gente vai tendo mais dificuldade, ou seja, mais empecilhos ainda. A terceira teoria é a nova maneira de ser um homem de sucesso. Aqui ela retorna ao caso do Leonardo DiCaprio, que teve várias namoradas, no entanto, ele não se apegou, não casou de verdade com nenhuma delas. Em vez disso, é claro notar nesses homens do capitalismo tardio que eles se manifestam de uma certa maneira com indiferença, frieza. É como se ser indiferente, distante emocionalmente, fosse algo digno de ter status. E agir como comportamentos como, por exemplo, não, vamos deixar mais adiante, vamos deixar rolar, nunca se comprometer de verdade, assumir, e quando escuta, por exemplo, um eu te amo, sai fugindo, assim, desesperadamente. Essas características de indiferença, de frieza, de distanciamento emocional é típico desse novo modelo de homem de sucesso. É como se, para ser um homem de sucesso, é necessário se comportar dessa maneira no âmbito dos relacionamentos. Tradicionalmente, a masculinidade ela se manifesta em 3 contextos: em casa, no trabalho e em ambientes exclusivamente masculinos. E, no entanto, os homens, hoje em dia, eles não estão mais reinando nesses 3 espaços. Hoje as mulheres trabalham, hoje as mulheres saem como qualquer outra pessoa, elas possuem o seu próprio dinheiro. E agora, qual o local que os homens vão colocar essa masculinidade deles? Hoje em dia, eles colocam essa masculinidade no âmbito sexual. Ou seja, eles colocam essa masculinidade deles se comportando dessa maneira exatamente indiferente e fria. E as mulheres, portanto, para também ter um sentimento de autoempoderamento, elas começam a agir da mesma maneira, com um certo distanciamento emocional. Nessa hora eu lembrei da Anitta, por exemplo. Não está no livro, tá? Mas eu que lembrei. Será porque que a mulher tão poderosa também nunca para com ninguém, nunca fica com um homem e assume, porque é difícil lidar com isso, é difícil lidar com um sentimento de paixão
É como se você perdesse um pouco o status de homem de sucesso, de mulher de sucesso, porque as mulheres estão imitando o comportamento dos homens e não estão deixando manifestar as suas emoções. A autora até cita aqui que essa característica faz com que tanto os homens quanto as mulheres estejam se distanciando emocionalmente e abafando os seus próprios sentimentos. A quarta teoria é a teoria do desencantamento do mundo. Aqui ela vai usar os argumentos de um sociólogo chamado Max Weber, que diz que o desencantamento do mundo se dá justamente por causa dessa racionalização de tudo. Nós queremos racionalizar até as nossas emoções. E aí nós reduzimos as nossas emoções, aquela emoção gostosa quando é apaixonada por alguém, a meras reações químicas. E isso vai perdendo também o encanto de se apaixonar de verdade. A quinta e última teoria é a teoria da inaptidão para a morte. Aqui ela vai usar argumentos de um psicanalista chamado Erich Fromm, que diz que nós somos inaptos para o amor. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos uma inaptidão para a morte, nós temos dificuldade de que morra algo dentro da gente. E no amor é justamente isso, há uma necessidade de morrer algo dentro da gente, a nossa vaidade, para que o outro surja, para que o amor surja, o outro se torne em evidência. Por isso que nós queremos sempre sermos belos, bonitos, porque nós queremos ser amados de verdade. E uma das características da lógica capitalista é justamente nunca morrer, é sempre a ascensão. Se você tem 1 milhão, você consegue ter 2 milhões, você consegue ter 3 milhões. E é muito difícil lidar com a morte, com essa estagnação. Portanto, nós somos inaptos para uma conclusão, para a morte. É claro que é num sentido mais metafórico, sobre essa morte, é uma morte da gente para que o outro surja. Além disso, essa HQ nos apresenta alguns argumentos sobre o desapaixonar-se. E aí ela vai partir de uma música da Beyoncé chamada Irreplaceable, que passa a ideia de um outro você no instante. Essa ideia muito fortalecida na nossa cultura de um outro você no instante dá para as mulheres uma sensação de autoempoderamento, que é como se fosse, você não me quer, mas tem quem queira, algo assim. E aí faz com que nós, mulheres, nos coloquemos numa posição de deusas, sabe? E isso, ela até explica que essa cultura também de nos elevarmos a sempre deuses faz com que nós abafemos cada vez mais as nossas emoções negativas. Porque é como se fosse sinônimo de maturidade emocional, você sempre ser forte, você não ser vulnerável, e a paixão é justamente isso. Há uma queda da gente e nós nos tornamos seres vulneráveis de verdade quando estamos apaixonados. Vou dar um exemplo hipotético. Imagine você e seu namorado na cama, a luz está acesa, a cortina está aberta e o seu namorado vai lá e fecha a cortina, fecha a cortina e apaga as luzes só para te poupar mesmo, só para fazer com que você não levante, que você fique deitada, permaneça deitada. Isso é uma demonstração de um amor. Portanto, naquele momento, aquela pessoa não é o semideus. O semideus, o Deus é aquela pessoa que ficou lá deitada, permaneceu deitada. Vou dar um exemplo feminino. Imagine que o seu cônjuge vai chegar do trabalho e você prepara um jantar para ele, para quando ele chegar, ter o que comer. Você não está sendo oprimida por isso e genuinamente desejar, querer realmente que o outro coma, se alimente quando chegar do trabalho. Isso é uma demonstração de sua vaidade abaixo e que a pessoa que vai receber aquele jantar se sinta amado. São coisas como essa. Então, na paixão, nós nos tornamos vulneráveis. É como se nós fiquemos mais sensíveis, inseguros, vulneráveis. E a paixão é justamente essa. Por que exemplo melhor do que a paixão por um bebê? Quando uma mãe apaixona-se pelo seu bebê ali, naquele momento uma mãe se torna muito insegura, sensível, mas é um amor que aparentemente nos torna vulneráveis, só que não. A autora vai explicar direitinho que esse amor
é verdadeiramente o amor de verdade. É um amor mais fortalecido, que dá uma força assim sobrenatural. E sobre o desapaixonar-se, aqui ela fala que é como se nós magoemos o outro sem querer de fato magoar o outro. E do ponto de vista da sociologia, ela vai usar a teoria de um sociólogo chamado Randall. Esse sociólogo diz que apaixonar-se é uma espécie de uma mini religião. É equivalente a alguns rituais que a gente já pratica aí na sociedade, tanto na política, na religião ou no esporte. Por exemplo, quando você está num estádio de futebol, dá uma sensação de que você é mais fã ainda do seu time do coração, só pelo fato de estar ali naquele ambiente com outras pessoas que também compactuam desse sentimento. Da mesma maneira que parece que a sua convicção política ela fica mais fortalecida quando você está em uma manifestação política. Então ele faz essa comparação e coloca o relacionamento como uma espécie de uma mini religião, uma espécie de um ritual também, que ambos precisam fortalecer aquela religião para dar realmente esse sentimento, que é o mesmo sentimento que os torcedores eles possuem naquele momento lá do jogo. É um sentimento de algo mais forte, de um significado mais forte para ambos. E o desapaixonar-se, para esse sociólogo Randall, é como se você perdesse alguma coisa naquela mini religião, se sentisse frustrado ou decepcionado. E apaixonar-se é diferente de amar. Quando estamos apaixonados, é como se fosse uma fotografia a ser revelada. O outro ainda não foi revelado nas suas vulnerabilidades, nas suas fraquezas, ainda não ficou evidenciados as imperfeições que pode causar ali também uma espécie de decepção. Já o amor não, o amor você já tem a fotografia revelada e mesmo assim deseja de verdade, genuinamente estar com o outro. Sendo assim, ela aponta que o que faz o amor acabar é justamente essa sensação de desapontamento daquela mini religião. E por fim, abster-se a tentações impostas ali pelas limitações da sua mini religião. É não querer verdadeiramente transar com Cauã Raymond ou com a Yasmin Brunet, é se conformar com as limitações ali da sua religião, ou seja, do seu parceiro, do seu cônjuge, e aceitar as inconformidades e realmente sentir desejo e prazer com o que você tem ali em mãos. Sabe? São essas coisas que fazem a mini religião se permanecer forte, fortalecida, e faz certamente o processo de desapaixonar-se ficar cada vez mais longe. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui ela utiliza vários argumentos de sociólogos, filósofos, para tentar costurar essas ideias e deixar mais claro pra gente, né, do porquê que nós nos apaixonamos tão raramente hoje em dia. Este livro eu acho que pode nos ajudar a pensar sobre o âmbito dos nossos relacionamentos e pode nos ajudar a pensar de maneira mais efetiva, até mais do que algumas mentorias com coaches por aí, né, e eu acho que é bem legal a gente ver de maneira mais profunda sobre essas coisas. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. Se porventura vocês gostarem do conteúdo, inscreva-se no canal, curta o vídeo, eu nunca peço isso, mas é importante, de verdade. Se vocês quiserem contribuir de alguma maneira, comentem, deixe seu comentário, inscreva-se e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!